irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia em que nós temos a oportunidade de estar diante dEle. Os irmãos podem se assentar. Eu quero fazer a leitura no livro de Josué, capítulo 1, uma passagem bem conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, então eu sei que Ele tem algo diferente a falar conosco. Josué capítulo 1, a partir do versículo 5. Que diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Aí avançando para o versículo 19, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, eu sei que a gente já orou, mas a oração não quer demais, ainda mais quando a pessoa que vai falar é uma pessoa bem nervosa. Então, se você puder, curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então eu te peço, tira, Senhor, todo o nervosismo, meu Pai, toda a distração, que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo lança, Senhor, para nos atrapalhar, para nos distrair, que seja repreendido agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, que o nosso coração esteja sensível para sentir a Tua presença e fala conosco, Senhor, porque nós viemos aqui para isso, para entregar a Ti o nosso melhor culto e para ouvir a Tua voz. Então que essa palavra possa penetrar os nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem muito conhecida e eu ia, na verdade, falar sobre outra coisa durante a semana, né, depois que a pastora me fez o convite para trazer a ministração, eu ia falar sobre um outro tema, mas o Senhor colocou isso no meu coração e eu creio que nada é em vão, em tudo Ele tem um propósito. E aqui esse versículo é um versículo, né, um capítulo de encorajamento. E eu queria começar dando alguns exemplos bíblicos e depois a gente vai entender o porquê. Eu queria começar falando sobre Ana, que a pastora já falou aqui, mas Ana, ela era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos e Ana orava ao Senhor por um filho. E a oração de Ana, né, na Bíblia é muito conhecida e pela forma como ela orava, né, pelas palavras que estão ali no livro, a gente consegue entender que ela era uma mulher de oração. Que aquela não foi a primeira oração dela, é uma oração muito bem feita, as palavras muito bem colocadas. Então a gente entende que Ana é uma mulher que orava, que ela já orava há um tempo por um filho. Mas ela era estéril. E se ela tivesse desistido? E se ela tivesse aceitado a condição dela de, não, eu não posso ter filhos? Amém. Penina tem os seus filhos, a descendência do meu marido vai continuar, mas não através de mim. Isso poderia ter feito ela desistir, mas não. Ana foi perseverante em oração. E em outro momento, quando ela estava ali no templo, que Eli fala assim, até quando você vai continuar consumindo vinho? Aparta-te da bebida. Aquilo poderia ter desencorajado ela. Aquilo poderia ter desanimado ela. Poxa vida, ela estava orando ali, ela estava entregue aos pés do Senhor e alguém julgou o que ela estava fazendo. Ela poderia ter desanimado. Ela poderia, também não quero mais saber, então não vou mais orar. Poxa vida, eu estou orando e o sacerdote, a pessoa que era para me ajudar, me desanimou, me desencorajou. Não quero mais. Mas não, aquilo não fez ela desistir. Ela continuou e através de Ana, Moisés. Deus entregou a ela o filho que ela pedia e... Enfim, Moisés, ele foi usado por Deus.
Deus fez uma promessa, desculpa, irmãos, Samuel, filho de Ana. Samuel, filho de Ana, que foi um grande sacerdote. Foi muito usado por Deus para ganhar batalhas, para guiar o povo, para ungir o rei de Israel. Se Ana tivesse desistido, ela não teria Samuel. E depois disso, Moisés, ele foi um homem muito usado por Deus, mas desde o começo, a gente consegue perceber uma tentativa do inimigo de barrar a vida dele. Quando ele ainda é bebê e o rei manda matar todos os meninos, e a sua mãe, Joquebede, com muita inteligência e acredito que direcionada por Deus, coloca ele no cestinho para que ele vá pelo rio. A vida dele poderia ter ceifado ali, mas não foi. E Moisés cresceu no palácio. E Deus fez uma promessa a ele, que ele seria usado para tirar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito. Mas quantas vezes Moisés foi até a Faraó e Faraó negou, Faraó colocou algum impeditivo? Se Moisés tivesse desistido, aquele povo talvez ainda estaria por alguns anos lá na escravidão, até que Deus levantasse outro. E quando eles estavam diante do mar encurralados, ali ele também poderia ter desistido. Poderia ter murmurado e falado: o Senhor nos trouxe até aqui para morrer afogados? Para que Faraó nos pegue, nos leve de volta? Então eu não quero. Ele poderia ter se entregado, mas não. Ele ouviu a voz de Deus, o mar se abriu e ele passou. E Josué, que veio depois de Moisés, ele foi um grande líder para aquele povo no deserto. Talvez, depois de tudo que Moisés fez, talvez depois do relacionamento que Deus tinha com Moisés, da forma como ele foi usado, Josué talvez pudesse ter se sentido pequeno ou incapaz diante de quem foi Moisés. E se ele tivesse recusado? E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse falado: não, eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu não posso? Josué foi um dos únicos que entrou na terra prometida. E se ele tivesse desistido? E agora, indo para o Novo Testamento, eu quero falar sobre Pedro. Pedro, ele era pescador, era a profissão dele, era o que ele sabia fazer. Ele fazia aquilo com frequência, dali vinha o sustento dele. Então, com certeza, Pedro, ele era um bom pescador, porque ele fazia isso há muito tempo. Mas um dia, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Um dia, talvez naquele momento, ele se sentiu fracassado. Talvez naquele momento ele falou: poxa vida, por que eu não estou conseguindo? Eu sempre faço isso, eu sempre consegui, sempre deu certo. E ele já estava desistindo, guardando as redes, quando Jesus o chamou e o encorajou a jogar a rede novamente. Já pensou, irmãos, desistir por causa de um dia mau? Ana teve um dia mau. Moisés teve um dia mau. Josué com certeza teve um dia mau. Pedro teve um dia mau. Mas o dia mau não é motivo para fazer a gente desistir. Porque eles vão acontecer. Nós teremos muitos dias que não serão bons. O Senhor, Ele não nos prometeu uma vida repleta de vitórias e de alegrias. Não. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer, porque eu estarei com vocês todos os dias, assim como ele diz para Josué. E é muito difícil a gente ser forte e corajoso no dia mau. É muito difícil. Na prática parece tão fácil, mas é muito difícil a gente se lembrar disso, de ser forte e corajoso quando as coisas não estão dando certo. Quando parece que está tudo dando errado, quando a gente faz um planejamento e as coisas começam a fugir do nosso controle.
Quando parece que a gente está fracassando, é muito difícil. Mas se Deus te ordenou, Ele te encoraja. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, independente do dia mau, independente do rumo que parece que as coisas estão levando, o Senhor, Ele nos diz que Ele não nos deixará, Ele não nos desamparará. Assim como Ele foi com Moisés e como Ele foi com Josué, Ele é conosco também. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Aqui mais para cima no versículo 3 fala: todo lugar que pisar a planta do seu pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele não mudou. A palavra dele não mudou. Esse mesmo Deus que encoraja Josué, talvez no momento ali a gente não sabe, mas talvez depois da morte de Moisés ele estava aflito. Talvez todas as pessoas estavam: e agora? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? A gente não tem mais Moisés. Mas Deus, Ele está sempre pronto a cuidar do seu povo. E em 2 Coríntios, rapidamente, irmãos, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Mais um versículo de encorajamento, onde Paulo ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Porque a verdadeira força, irmãos, ela não vem de nós, mas vem da graça de Deus, que se manifesta em nós quando nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa fraqueza. Então isso não é motivo de nos desanimar, de nos parar. Não, reconheça a sua fraqueza, reconheça: poxa, eu não consigo, Senhor. Eu não estou conseguindo. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou tão fraco, então eu preciso de um Deus forte para me ajudar. Então persevere, irmão. Perseverar não significa a ausência de dificuldades, mas sim continuar quando as dificuldades aparecem. Então, independente das dificuldades, porque sempre terão dificuldades, sempre terão coisas para nos desanimar, porque o desânimo, o desânimo ele parece uma gripe. Se eu estiver aqui desanimada, a minha forma de agir vai contaminar outras pessoas. Imagina se o nosso pastor desanima. Isso vai acabar nos contaminando. A gente vai pensar: poxa vida, se o pastor desanimou, acho que não está fácil não, acho que eu não vou conseguir também. O diabo ele sempre vai plantar isso no nosso coração. Vontade, motivos para parar. Mas nós temos que manter o foco que é Cristo. Então não importa o que aconteceu, não importa o que deu errado, não importa onde você fracassou, onde você não conseguiu, o importante é continuar. A instrução do Senhor é prosseguir. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nosso foco é esse, é prosseguir, é continuar. O inimigo, ele sabe a recompensa que nos está preparada. E ele não tem mais acesso a isso. Então ele não quer que nós cheguemos lá também. Ele quer que a gente pare no meio do caminho, ele quer que a gente desanime. E como a gente tem visto isso hoje em dia? Quantas pessoas desviadas a gente não conhece? Porque deram ouvidos ao inimigo, porque por qualquer motivo desanimaram.
Ele tem lutado, nosso inimigo tem lutado para enfraquecer as mentes. É o que a gente mais vê por aí, pessoas que por qualquer motivo desanimam, por qualquer motivo param. Ai, mas a pastora não conversou comigo, ela não foi simpática comigo, então eu não vou mais nessa igreja. O pastor, ele não me ajudou, ele não fez isso do jeito que eu queria, então eu não vou mais nessa igreja. As pessoas não me acolheram da forma como eu queria, então eu não vou mais nessa igreja. Não me deram a oportunidade, então eu não vou mais. Ai, mas está tão difícil, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Eu não quero mais. E na verdade, irmãos, isso é fraqueza, porque estar na igreja, buscar a Cristo, não é sobre como as pessoas ao nosso redor vão agir, como elas vão nos tratar. Nós estamos aqui pela nossa salvação. Então, quando a gente está com os nossos olhos fitos em Jesus, não interessa a forma que a pessoa falou com você. Não interessa como seu irmão te tratou. Não interessa se você teve uma posição de destaque, se você teve uma oportunidade ou não. Não é isso que nos interessa. Não é isso que tem que nos enfraquecer, nos distrair, irmãos. Não olhe para isso. Não olhe para a estrutura, não olhe para as pessoas, porque as pessoas podem decepcionar. A estrutura pode decepcionar, mas nós não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui por causa dele. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, essas coisas não nos distraem. Quando nós estamos aqui por Jesus, quando nós estamos aqui para buscá-lo verdadeiramente, não é o irmão que vai te desanimar, te enfraquecer, não é o pastor, não é a cadeira que você está sentado, não é isso que deve nos importar. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, como um leão bramindo, buscando a quem possa tragar. Então, se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus e olharmos para o lado, nós vamos ver motivos para desistir. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver motivo para desistir. Se a gente olhar para a nossa frente, pode ser que tenha um mar enorme e que a gente não veja como atravessar. Mas se nós mantermos os nossos olhos em Jesus, essas coisas não vão nos enfraquecer, não vão nos distrair. Se nós mantermos os nossos olhos fixos no alto, olhando para Ele, se lembrando o porquê nós estamos aqui, qual o motivo de nós estarmos na igreja todos os dias, terça, quinta, domingo, não é para cumprir um papel, não é para agradar ninguém. Não é, eu vou para a igreja porque senão o pastor Marivaldo vai me mandar uma mensagem, vai ficar preocupado. Eu vou para a igreja porque eu preciso, né? Senão, não. As pessoas, eu percebo que elas estão perdendo essa essência do primeiro amor. Nós estamos aqui por causa do que Ele fez por nós. Nós temos que estar por causa disso. Não é para bater ponto na igreja no domingo e na segunda-feira voltar às práticas do velho homem. Não, são todos os dias conectados com Cristo, olhando para Ele, todos os dias nos lembrando do que Ele fez por nós e o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos estar conectados com Ele, porque quando vier o dia mau, Ele vai estar segurando a nossa mão. Agora, se a gente se deixar distrair por qualquer coisa, irmão, o que vai ser de nós quando vier o dia mau? Porque o dia mau vai vir, nós sabemos disso. Como eu disse no início do culto, a cada dia que passa está mais próximo à volta de Cristo. Então o diabo, ele tem lutado com mais força, cada vez mais força, para nos distrair. Talvez ele não quer nem te tirar da igreja, mas Ele quer que você esteja aqui com a sua mente lá fora. Ele quer que você esteja aqui pensando, eu estou salvo, eu estou bem, não, eu estou indo para a igreja. Mas enquanto você está na igreja, você não está conectado de verdade com Cristo.
Você está pensando no dia de amanhã, está pensando no que passou, está pensando no que vai acontecer. E é isso que Ele quer. Que a gente pense que a gente está salvo, mas que a gente esteja distraído, ansiosos e preocupados. E a palavra do Senhor nos fala, nós vivemos em um mundo, num país que, economicamente falando, infelizmente as coisas estão cada vez mais difíceis. E isso também é estratégia do nosso inimigo, irmãos. Porque a gente pensa, tem que trabalhar mais. Ai meu Deus, o que vai ser do dia de amanhã? O que vai ser do final do mês? Eu não vou conseguir pagar essa conta. E o Senhor nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma. O Senhor nos ensina a buscar primeiro o reino dEle, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não que a gente não deva buscar essas coisas, um trabalho, um alimento, mas a nossa prioridade é Ele. É a gente entender que, Jesus, eu estou te buscando, eu estou na tua casa, eu estou em constante oração, então me ajuda. Eu sei que o Senhor vai nos ajudar, porque a palavra do Senhor fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos ter plena convicção disso, irmãos. Que se Ele é o nosso pastor, a gente não deve estar tão preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Ele. O amanhã pertence a Ele. O nosso papel é descansar e entregar o nosso amanhã a Ele. Então, hoje eu quero te encorajar e te dizer, não é hora de parar, irmãos. Não importa o que o inimigo tem feito, não importa as distrações que ele tem colocado, não é hora de parar. Nós estamos cada vez mais perto da nossa recompensa. A cada dia que passa, o fim se aproxima. Então é hora, as lutas têm aumentado, o diabo ele tem lutado, tem colocado estratégias cada vez piores para nos desanimar, mas é hora da gente se fortalecer em Cristo. E o Senhor nos encoraja hoje, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei contigo em todo o tempo. Se nós temos essa certeza que Ele estará conosco, irmãos, o que pode nos desanimar? O que pode nos abater? Não desista só por causa do dia mau. Não desista só porque parece que as coisas não estão dando certo. Não desista por causa das dificuldades. Muito pelo contrário, os tempos de dificuldade são para nos fortalecermos mais ainda em Cristo. O dia mau é para que a gente busque Ele ainda mais. Para que a gente esteja firmado nele. Porque a tendência, infelizmente, é piorar. Mas nós temos que estar firmados no Senhor. É hora de nós continuarmos, de nós avançarmos, se esquecendo do que ficou para trás, avançando para o que está adiante, prosseguindo para o nosso alvo, que é Cristo, a fim de ganhar o prêmio celestial em Cristo Jesus. Então que quando vier o dia mau, irmão, se lembre do que te espera. Se lembre daquilo que está preparado para você. Não desanime por qualquer coisa. Nós temos uma missão enquanto nós estamos aqui na terra, de levar o evangelho, de pregar a palavra. Porque o inimigo tem feito isso. Ele tem semeado no meio das pessoas do mundo. Olha como está o mundo. Quantas pessoas desenganadas, quantas pessoas enfraquecidas, e o nosso papel, a nossa missão é levar forças e ânimos para esses. É o que o Miguel falou aqui hoje. Às vezes você está na igreja, está fazendo, vai na igreja, canta, lê uma palavra, mas isso não basta. É o nosso interior,
Porque imagina só que tristeza você passar a sua vida inteira perdendo o seu tempo, digamos, no domingo, indo para a igreja todo domingo e chegar lá no grande dia o Senhor falar: eu não te conheço. Em meu nome você cantou, em meu nome você pregou, falou em outras línguas, mas o seu coração eu nunca tive. Eu nunca te conheci verdadeiramente. Então, irmãos, que dentro e fora da igreja nós possamos estar conectados com Ele. Que nós possamos nos lembrar de que o nosso Deus será conosco todos os dias. Todos os dias. Até nos dias mais difíceis, nas piores dificuldades, Ele ainda vai ser conosco. Não pense que o Senhor te deixou. Não pense que Ele se afastou, irmãos. Ele não faz isso. Nós nos afastamos dEle. Com as nossas atitudes. Mas Ele está o tempo inteiro de braços abertos, esperando por nós. Ansioso para ter um relacionamento conosco. Mas também, irmãos, nós não podemos abusar. Se lembre que um dia nós iremos buscá-lo e não encontraremos mais. Então que nós possamos viver todos os dias como nosso último dia. Todos os dias conectados em Cristo. Porque um dia as pessoas vão procurar e não poderão mais ter essa oportunidade de estar com Ele, de encontrá-lo. E que nós, nesse dia, já estejamos com Ele, reinando em glória no lugar que Ele nos preparou. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje, para mim. O Senhor está nos encorajando. O Senhor está te dizendo, não desista por causa do dia mau. Porque vai ficar pior ainda. Os dias maus não vão acabar. Eles virão. Mas não tema, não desanime, porque eu te fiz uma promessa. E se o Senhor nos prometeu, irmãos, não há quem possa impedir. Quem pode ir contra a palavra do nosso Deus? Nem o diabo, nem todas as legiões de demônios, nada pode impedir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Então prossiga. É hora de continuar, é hora de prosseguir, de não olhar para trás, de esquecer das coisas que se passaram e manter os nossos olhos fixos em Jesus, amém? Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração e te encorajado, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.